Shalom Arume, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui é o Ministro Baina, com o terceiro episódio do Esperança Podcast. Se você é novo nesse canal, por favor, se inscreva e ative o sino das notificações. Hoje nós trazemos um convidado excelente, um homem de Deus, fundador do ministério que tem impactado vidas, que tem alcançado jovens, que tem transformado destinos. Trazemos em nosso podcast o presbítero Miguel. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o presbítero Miguel. Então, embora aqui no estúdio não tenha assim pessoas, mas nós estamos aqui felizes por te receber, homem de Deus. Amém. É uma honra estar aqui. Deus. Dizer que o homem de Deus foi uma das pessoas mais sugeridas nas nossas interações nas redes sociais. Amém. Então, estar aqui não é sinônimo que o ministro Baina, selecionou exclusivamente o homem de Deus, mas é porque nós tivemos, assim, uma sondagem. Poxa. E lá nós vimos pessoas a citarem o presbítero Miguel. Miguel. Então, amém. Antes já de o homem de Deus saudar as pessoas, por que essa designação presbítero Miguel? Algo muito diferenciado. Sabemos que existe essa palavra, mas por que essa designação presbítero Miguel? Antes mesmo de saudar as pessoas. Exatamente, essa designação vem mesmo porque eu gosto mais de aconselhar as pessoas. Uau. Exatamente. Uau. No entanto, que presbítero mesmo está ligado muito ao ancião. Uau. Alguém que gosta de corrigir os erros, gosta de ver uma linha reta, né? Por que não mestre, então? Uau, senhoras e senhores, estamos hoje com o presbítero Miguel. Deus seja louvado. Uau, uma bênção, homem de Deus. Eu estive só com ele, acho um momento de conversa, assim, poucos momentos, mas foi algo que eu disse, não, esse homem de Deus é uma bênção. Então, homem de Deus, seja bem-vindo. Amém. Recebemos aqui com bastante honra. Saúde ao povo de Deus. Saúde ao povo de Deus. Pode cumprimentar os nossos seguidores. Shalom, shalom família. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vós que tem acesso a nós nesse exato momento. Também louvar a Deus pela vida do homem de Deus, Rubaina. É uma grande bênção cá estar para compartilhar a mente de Cristo, o que Cristo pensa em nosso favor, o que Cristo quer para a vida de cada um de nós. Eu acredito, assim como Ele me alcançou, acredito também através do conteúdo que aqui nós vamos abordar, vai também conseguir alcançar a milhões de vocês que terão acesso a esse conteúdo. Uau. Eu estou agraciado por essa oportunidade e vamos aprender juntos para que o Senhor Jesus seja glorificado. Oh, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, amém. Se você é novo nesse canal, por favor, inscreva-te, comente, diz para nós aqui qual é a sensação de você estar a viver conosco esse milagre, pois esse podcast é um milagre. Então, comente aqui a sua impressão sobre esse episódio, partilhe com seus amigos, partilhe com seus familiares, pois isso é um milagre de Deus. Aleluia. Então, hoje trazemos um tema muito bom, amém, muito pertinente, amém, muito cirúrgico, amém, um tema que nós queremos que irá impactar muitas pessoas. Exato. Então, nós hoje queremos falar sobre chamados, mas não convertidos. Então, queremos falar sobre chamados, mas não convertidos. Então, a ideia aqui é nós queremos perceber quando o ministério corre mais rápido do que o coração. Nós queremos saber. Tem pessoas que só querem servir, ao invés mesmo de poder obedecer, ao invés de andar nos caminhos do Senhor. Então, hoje nós escolhemos alguém que gosta de aconselhar, um presbítero, família. Então, nós sabemos que o homem de Deus aqui vai transbordar de graça. Aleluia. Uau, eu já estou no púlpito. Então, vamos, homem de Deus. Eu queria, assim, como uma pergunta inicial, eu queria questionar ao homem de Deus se, porventura, à luz da Bíblia, o que significa, biblicamente falando, o que significa estar convertido de verdade. Alguém, uma pessoa convertida, quando se diz que essa pessoa ela está convertida? Exato. Nós vermos o irmão Lema, nós dizermos não, o Lema está convertido. Quando podemos dizer isso? Deus seja louvado. Estou amando estar aqui. Okay. As perguntas são exatamente as perguntas que eu amo de respondê-las, porque elas mesmas estão inseridas
Exatamente em João capítulo 3. Uau. Eu sei que a Bíblia Sagrada ela está repleta de vários versículos que defendem a conversão. Mas quando falamos de João capítulo 3, ela nos concede um resumo. Por quê? Porque estamos a ver um encontro entre Jesus e um homem. Um homem que aparentemente era bem conhecido como um grande religioso, alguém que fazia parte da classe de grandes homens que guardavam a lei de Deus naquela época. Mas vamos entender uma coisa, Jesus vai dizer assim, se de fato queremos abordar sobre conversão, não podemos falar de conversão sem falar de novo nascimento. Não é possível. Não é possível. E Jesus vai dizer uma coisa, vai dizer o quê? Ninguém pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer da água e do Espírito. Sabes, precisamos entender uma coisa aqui. Eu sei que você será muito edificado. Nascer da água, Jesus se refere ao batismo. Mas há pessoas que entram no batismo apenas. Mas ele está dizendo de nascer da água e do Espírito. Existem pessoas que nascem da água, mas não nascem do Espírito. Existem pessoas que entram nas águas, mas e voltaram novamente. Porque o mergulho das águas é a representação simbólica da morte de Jesus. Então, quando esta representação pega uma parte que é do mergulho das águas e não pega outra parte de nascer do Espírito e nascer só das águas, logo há um choque, há um erro total. Porque eu posso nascer das águas e eu saio, apenas fui dar um banho e saí. É o significado que eu estava sujo, depois eu saí da sujeira. Mas o novo nascimento do Espírito já está a se referir a uma nova liderança. O nascimento que vai definir conversão é nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É o Espírito Santo passar a guiar aquele indivíduo. Uau. Porque antes do novo nascimento ou da conversão, o indivíduo era guiado por outro espírito, ou por outros pensamentos, ou por outras mentalidades. Então, quando ele nasce de novo, aqueles espíritos, aquelas mentalidades são excluídas, são afastadas. Daí entra o Espírito Santo para guiá-lo. Por isso que Paulo vem nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo número 14, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não tem como ser filho de Deus, não tem como dizer aquele é convertido, enquanto nós ainda estamos a ver, até não diria rastros, ainda estamos a ver o velho homem nele. Nós não podemos dizer que aquele é novo convertido, uma vez que as mesmas práticas que nós conhecemos antigamente ainda vivem lá, ainda criam efeito na pessoa. Isto não é novo nascimento. Então o novo nascimento é uma transformação que acontece, é uma mudança. E Paulo vai nos dizer assim, Paulo vai nos dizer que é a minha caminhada para Damasco, eu indo para Damasco. Logo, quando eu me encontro com Jesus, eu mudo de direção. Forte. Então, conversão é mudança de direção. De um lado, de uma certa caminhada para uma outra caminhada. Isto é conversão. Eu não posso dizer que sou convertido uma vez que eu ainda não mudei a minha direção. Se eu andava para Maputo, quando eu recebo o impacto da pessoa de Jesus Cristo, daí eu caminho para onde? Eu caminho para Zimbábue, eu caminho para Cabo Delegado. Isto é conversão. Yes. É exatamente isso quando falamos de conversão. Nós não podemos falar de conversão sem falar de mudança de direção. Uau! Thank you! Forte, meu Deus! Deus seja louvado, Deus louvado seja louvado. Seja Deus. Conversaram com pessoas que são... Né? Que é um presbítero. É terrível. Assim já podemos fechar o podcast. Só com a primeira pergunta, nós deixamos já para fechar o podcast. Isso é muito forte. Quer dizer, mudar de direção. Exatamente. Mudar de direção. Incrível. Então, é possível alguém ser chamado por Deus e ainda não ter passado por uma conversão genuína. Estamos agora relacionados a uma das coisas que as pessoas precisam compreender é se é possível alguém ser chamado por Deus e não ter passado por uma conversão. É que precisamos compreender que a conversão é um processo. Depois de eu nascer de novo, eu passo por um processo. Esse processo que é chamado de processo de santificação. Significa que quando eu nasço de novo, não é por completo, eu me despi por completo. Há alguns rastros que vão sobrar, são esses rastros que vão me remeter ao processo de santificação.
Então, quando falamos de alguém alguém ser chamado por Deus e não ter passado por uma conversão genuína, isso acontece porque a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, para ser escolhido é uma seleção muito grande. Existe uma seleção que é feita. Por isso que quando nós estamos a falar se Deus escolhe, há um processo que acontece de carregamento de cruz, onde muitos não suportam e acabam não sendo aprovados. O chamamento apenas não é uma afirmação exata de que esta pessoa está apta para exercer uma certa função. Esta pessoa está sendo chamado para ser moldado, está sendo chamado para ser transformado. Então, nesse processo, alguns suportam e alguns não suportam. Por isso que Jesus vai definir que, olha, chamamos muitos, mas alguns durante a capacitação não resistiram. Por exemplo, se tu dás, há pessoas que não suportam carregar a cruz, há pessoas que, através só de um insulto, ele abandona a fé. Através apenas de alguma fofoca, ele abandona a fé. Só por ter lhe apontado o dedo, disse que eu não gostei daquela pregação, pregou muito mal. Então a pessoa se sente desvalorizada e acaba arrumando os seus pertences, dizem que eu não quero mais servir Cristo. Logo, esta pessoa tinha sido chamada, mas não foi levada à aprovação. Isso é um campeonato em que aqueles que suportam a aprovação da parte de Deus são levadas à aprovação. Então, as pessoas têm que entender isso. É exatamente isso. Se é possível ser chamado por Deus e não ter passado por uma conversão genuína, é possível, sim. É possível. Deus pode chamar uma pessoa, pode convidar uma pessoa, e esta pessoa vai ter que obedecer uma série de orientações. Se essa pessoa não obedecer a série de orientações, dificilmente, ele pode até servir, pode fazer muita coisa, mas terá dificuldade, porque se ele não resistir, não suportar aquele processo de provação. É isso. Forte. Exato. Bom, então nós estamos a entender que, bem, é possível alguém, né, começar até a obrar para o Senhor, mas a pessoa não estar aí com o coração voltado para o Senhor. É como se a pessoa estivesse simplesmente servindo e não compreendesse o que é filiação. Então, é muito perigoso. Então, na medida que estivermos a desenvolver o podcast, você vai estar aqui compreendendo algumas chaves que o homem de Deus vai estar aqui a transmitir para vocês. Eu vou dar uma outra pergunta aqui, só para nos despertar cada vez mais. Homem de Deus, qual a diferença entre ter um dom espiritual e ter uma vida transformada? Quando eu posso dizer que eu só tenho, aquele só tem dom, mas a vida dele, mano, continua sendo a mesma, não mudou nada. Então, qual é a diferença entre ter um dom espiritual e ter uma vida transformada? É que quando estamos a falar de dom, nós estamos a falar de capacidade de exercer alguma função com excelência. Sim. É dom, é a capacidade de alguém fazer uma coisa. Agora, a capacidade de fazer alguma coisa traz elogio das pessoas. E isto está fora de alguém dizer que essa pessoa foi transformada. Alguém pode ter capacidade de fazer alguma coisa e não ser influência para as pessoas. Então, alguém com dom pode apenas atrair elogio das pessoas. Mas alguém com vida transformada gera influência e impacto. Meu Deus. Está a ver, né? Exatamente. Agora, por exemplo, eu já vi muitas pessoas com dom, mas um dom sem caráter. E essa pessoa não pode edificar a ninguém. Apenas vai entreter as pessoas com o seu dom. Porque uma das coisas muito perigosas que as pessoas devem saber é que o dom é muito perigoso. O dom te dá a tendência de que você está fazendo boa coisa, enquanto não. O dom te dá o entendimento de que, uau, por exemplo, eu preguei aqui terrivelmente, eu profetizei para alguém, eu revelei os segredos, por exemplo, é dom da profecia. Uau, esse dom aí é terrível. Quem hoje não quer ter dom de profecia? Revelar a vida de alguém, revelar segredos de alguém, e logo quando revela, aplauso das pessoas. Sim. Uau, admiração. No entanto, o que Paulo falou, né? Disse, se alguém entrar no vosso culto, daí vocês dizerem o que está acontecendo na vida dele, ele levantará, pegará a cabeça e dizer, uau, Deus está aqui. Deus está aqui. Exatamente, Deus está aqui. Então, as pessoas vão elogiar o teu dom, mas então, o teu caráter, cadê? Forte. As pessoas vão elogiar meu dom apenas. Imagina, viram que eu acabei de profetizar na vida dele. De repente estão a receber informação que aquele aí é um burlador.
burlou o telemóvel de alguém na praça, aquele ali é um prostituto. Logo, as pessoas vão dizer, não, aquilo não serve para nada. Por quê? É brincadeira, não serve para nada. Por quê? Porque o dom, quer dizer, o dom faz o quê? O dom atrai pessoas, mas o caráter ou vida transformada mantém as pessoas. É exatamente isso que nós precisamos compreender. E quem está podendo nos ouvir aqui, é exatamente isso. Você com teu dom, você pode atrair pessoa, você pode atrair muita gente, mas o que fará com que o teu dom tenha mais êxito do que qualquer outra coisa é a tua vida transformada. Quando você tem uma vida transformada, você se torna um exemplo. As pessoas te seguem. As pessoas vão ter prazer de estar contigo. Aliás, as pessoas fazem estudo das outras pessoas. É isso que nós temos que compreender. Forte. E ontem eu estava a escutar uma coisa. Alguém disse, o fato de tudo estar dar certo na sua vida não significa também que você está bem com Deus. Tudo estar a correr bem na tua vida, as coisas darem certo, não significa literalmente que você está bem com Deus. Isso acontece, por exemplo, quando estamos a ministrar a palavra de Deus. Exato. Existem muitas pessoas que acham que a sua vida de santidade é definida quando elas fazem uma boa explanação, uma boa mensagem, quando pregam uma mensagem tremenda, quando profetizam, quando cantam, a voz sai bonita. Então pensam que isso é sinônimo de estar bem com Deus. Enquanto que às vezes nós podemos até estar distante de Deus, mas fazendo operações extraordinárias. Exato. Entender que é necessário nós termos essa comunhão com o Senhor, essa devoção é muito crucial. Exato. É o caso de Satanás, né? Romanos capítulo 11, versículo 29 vai nos dizer que os dons e os chamados são irrevogáveis. Isto quer dizer que Deus, quando te dá uma coisa, Deus não te arranca, Deus não tira. Eu posso continuar a profetizar. Já que eu gosto muito de pregar a palavra de Deus, quero falar para mim mesmo, não falar outras coisas que eu não navego muito, já que eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. Deus me deu a capacidade de eu pregar a palavra de Deus. Imagina, eu prego, mas eu posso estar a pregar matando lá fora. Eu posso estar a pregar, a adulterar números no serviço. Eu posso estar a pregar, a corromper lá no serviço. Logo, isto significa que eu estou a pregar. Por isso que Paulo vai dizer assim, quer preguem por fingimento, no entanto que Cristo está sendo pregado. Então, a pessoa deve olhar que o dom não pode enganar, não pode persuadir ao erro. Tem que entender que o dom foi colocado no homem para que o homem tenha a capacidade de fazer a obra de Deus. Agora o caráter dá a capacidade do homem entender a vontade de Deus. Glória a Deus. Vocês vão ver, né? Exatamente. E assim, homem de Deus, por que é que nós vemos muitas pessoas ativas no ministério, nós vemos pessoas muito ativas nos seus dons, mas com pouco fruto de caráter? Nós hoje podemos até assim, elogiar pessoas. Tem profetas que nós elogiamos, tipo, uau, esse homem é ousado. Mas quando nós queremos assim, conhecer a vida, nos decepcionamos. Por que que isso acontece? O que está por detrás dessas coisas? Eu vou ser objetivo. Disciplina. Forte. Disciplina muda tudo. Os fariseus eram muito ativos na obra de Deus, mas eles não tinham disciplina. É a disciplina que faz eu gerar fruto. Vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu vou plantar uma semente, né? A esperança que eu tenho, estamos no poder, que essa esperança, vamos falar um pouco de esperança. A esperança que eu tenho é que aquela árvore, aquela semente que eu fui lá lançar, semear, que ela venha a produzir fruto. Agora pensa comigo, eu vou lá, semeio a semente e daí eu não rego, eu não trato da semente, não posso esperar fruto dessa semente, Quer dizer, muitas pessoas estão ativas na obra de Deus, mas não trazem fruto, não produzem fruto, simplesmente por falta de disciplina. Porque a minha disciplina é que vai fazer com que eu possa gerar fruto. Eu não posso ir na igreja, chegar na igreja, arrumar cadeiras, ou seja, ser obreiro da igreja. De repente, quando saio da igreja, com facilidade estou a mentir. Com facilidade estou a trocar minha esposa. Com facilidade estou falando mal de alguém.
Não tem como gerar frutos nesse sentido. Por isso, eu tenho que disciplinar a minha vida. Você também precisa disciplinar a sua vida. O que é disciplina? Você tem que ter capacidade de ter autodomínio. Você não pode com facilidade, pequenas coisas, pequenos sofismas, assim como eu tenho falado, você já caiu. Com pequeninas coisas, você já se cedeu. Isso é falta de disciplina. Nós vamos ver, nós temos na Bíblia como exemplo que Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa referência. Quando olhamos para Jesus, Jesus tinha o hábito de estar no monte, de estar no lugar secreto. Isto é disciplina. Como que uma pessoa quer produzir fruto enquanto ele sabe que ele tem desejos carnais e ele está andando com pessoas que podem ativar isso? Você tem que se disciplinar ao ponto de se ausentar daquilo que pode vir a evitar, ou seja, a impedir com que você produza frutos. É isso, você tem que aplicar disciplina. Precisamos de pessoas que têm disciplina. Isso é que nos falta nos dias atuais. Glória a Deus. Glória a Deus, nos falta disciplina. Exato, exato. Uau. E como o ministério pode correr mais rápido do que o coração de alguém? Como é que nós chegamos no nível de valorizar mais o nosso servir do que o nosso caráter, o nosso relacionamento com Deus? O que está por detrás disso? Disciplina de novo. Ok. O ministério correr rápido, né? Sim. Que o coração de alguém. O ministério correr rápido que o coração de alguém. É porque quando isto acontece, é porque o coração não está centralizado em Cristo. O coração não está fundamentado em Cristo. Paulo vai nos dizer, olhando para o autor e consumador da nossa fé, quando o coração de uma pessoa não está firmado, ou seja, quando Cristo não é o centro da vida desta pessoa, a pessoa vai dar mais atenção ao ministério, vai dar mais atenção, vai encher mais o coração dele com coisas pessoais do que com Cristo. Por isso vais entender que muita gente, por não ter Cristo como centro, como objetivo, eles acabam que visualizando mais, vão fazer de tudo para o quê? Para o ministério do que para Cristo. Enquanto Cristo não é só sobre ministério. Cristo, ele deve ser visto em mim, não exatamente no ministério. Porque o quê? Porque as paredes não dizem muito. Quem diz é a pessoa. Então, se eu, de fato, tenho Cristo como centro, não vou levar as pessoas a olhar para a beleza. Um dia Jesus falou isso para os seus discípulos, porque os discípulos disseram assim, Senhor, olha a beleza do templo, olha a ornamentação do templo. Jesus disse, isso aqui será derrubado. Jesus queria dizer o quê? O que vocês devem fazer é vocês representarem a mim diante das pessoas, levar as pessoas a olharem para mim, levar as pessoas a contemplarem para mim, não contemplarem outras coisas. Quando um indivíduo correr, quando o ministério pode correr mais rápido que o coração de alguém, é exatamente isso. Ele vai priorizar mais o ministério do que priorizar o que fará com que Jesus seja glorificado. A nossa missão é fazer com que Jesus seja glorificado, não o nosso ministério. É por isso que hoje há briga de placas. É por conta disso. Tu falas com alguém agora, diz, como está, irmão? Como está a irmã? Como vai a tua vida espiritual? Eu rezo na igreja X. Eu sou do ministério X. Não, irmão, não estamos a falar de ministério. Estamos a falar da tua vida espiritual. Por isso que tu vês que as pessoas se apegam à placa por causa do quê? Porque elas estão mais focadas em ministério do que fazer com que Cristo seja conhecido por intermédio deles. Forte. Exatamente. Forte. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 2, diz, quando eu fui ter convosco, não me propus em saber mais nada, senão a Cristo crucificado. Quer dizer, Cristo é tudo. É Cristo, temos que olhar para Cristo. O ministério sem Cristo não é ministério. Porque só estamos no ministério por conta de Cristo. Não é um ministério por causa de Cristo, mas é Cristo por causa do ministério. Exatamente isso. Meu Deus. Eu acho que alguém... Se você chegou, está nesse minuto exato, comente aqui, deixa aqui nos comentários como está sendo para ti essa bênção, como está sendo para ti essa dádiva de ouvir aqui o homem de Deus explanar. Comente aqui, deixa também ficar nos comentários homem de Deus que você deseja ver nesse podcast, nos próximos episódios. Nós iremos ler vossos comentários e deixaremos aqui ficar
as vossas opiniões como respostas dos nossos pedidos. Então, vamos aqui passar para uma outra questão. Homem de Deus, servir na igreja pode se tornar uma fuga para não tratar a vida espiritual. Alguém simplesmente vê um obreiro, por exemplo, ficar a servir. Isso será que pode ser um cativeiro ou uma forma dele fugir de uma vida de santificação? Na verdade, isso é relativo, né? É relativo, eu diria que é relativo, mas vamos pegar no que pode nos ajudar aqui. Sim. O cenário desta natureza acontece por quê? Porque a tal pessoa ou este grupo de pessoas está servindo por costume e não por revelação. Sim. Exato. Quando um indivíduo serve por costume e não por revelação e não pelo conhecimento, ele acaba se enfiando em uma situação completamente errada como esta. Há pessoas que têm certos vícios e eles não conseguem fugir daqueles vícios. Então eles vão se refugiando, acabam se camuflando dentro da igreja através de algum serviço que estão prestando dentro da casa do Senhor, enquanto na verdade estão a fugir de algo, estão a encobrir alguma coisa. Na verdade isso não é segredo. Há pessoas que estão a presidir igreja para poder esconder, para poder camuflar as coisas erradas que eles fazem. Isso não é de duvidar. Então, aproveito desde já deixar o meu conselho para isso, né? Que não é correto agir dessa maneira, não é correto dessa maneira. Não pode se aproveitar de serviços na casa de Deus para poder fugir de alguma coisa que tem a ver com a tua vida espiritual. A tua vida espiritual é mais importante do que qualquer coisa que existe cá na terra. Não existe nada nesta vida do que alimentar, do que cuidar, do que proteger da tua vida espiritual. É a nossa espiritualidade que sustenta o nosso lado físico. Quando nós estamos degradados na parte exterior, é resultado de uma depravação que se encontra no nosso lado espiritual. Por isso que existe necessidade de nós tratar o nosso lado espiritual. Aliás, a nossa proveniência é espiritual, não é física. Na verdade, Deus, em Cristo Jesus, nos deu um corpo com espírito apenas. Mas o que é mais importante é o nosso espírito que conduz o nosso corpo. Então, não podemos fingir servir a Deus só para encobrir alguma coisa em nós e não conseguimos sustentar o nosso lado espiritual. Uau, é exatamente isso, Deus. é exatamente isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, uma das minhas ministrações em TET, eu já falava sobre o comportamento do irmão mais velho. Na parábola do irmão mais velho. Eu enfatizava mais a parte onde quando ele voltava, ele pediu a um servo para perguntar o que está acontecendo aqui em casa. Qual é esse barulho que tem? Exato. E o pai saiu da festa, veio o irmão mais velho. E ele perguntou: o que está acontecendo? Pai, teu irmão voltou. E ele ficou muito chateado por isso. Disse: pai, há quanto tempo estou contigo, estou a servir. Mas você não tem feito isso. Então, você não tem feito isso para mim. Por que você está fazendo uma festa dessas para esse meu irmão? Então, eu acho que essa consciência é o que nós temos nos dias de hoje. Nós achamos que o servir é sinônimo de uma filiação real. Tem pessoas que estão preocupadas com servir, mas não estão preocupadas com o relacionamento. Pessoas estão preocupadas mais com aqueles títulos, os tais profetas, os mentes, os pais da revelação, mas intimidade, relacionamento, já nos falta muito. Então, é muito pertinente, esse podcast eu acho que é muito pertinente para a geração atual. Irmão, não nos atrapalhemos com simplesmente o servir. Existe algo que vai além do servir. Chama-se relacionamento. Exato. É por isso que Jesus vai dizendo assim, em Mateus capítulo 6, né, ele vai dizer: olha, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Por que ele estava a dizer isso? Estava falando assim, que a vida espiritual é segredo. A vida espiritual é sobre segredo, é sobre comunhão.
Você não vai encontrar um casal, vão colocar cama fora ao relento e começarem a ficar lá a se deitarem na vista de todos. Não. Quer dizer, a existência de uma criança é resultado do secreto entre dois indivíduos, um homem e uma mulher, que se encontram e dizem, não, nós vamos produzir um filho. Por isso, como consequência disso, estamos a ver a ausência ou a falta de frutificação ou nascimento. É porque o quê? Esquecemos o lugar secreto. Exatamente. Família, se vocês estão sendo colocados Amém. Uau, incrível. Amazing. Então, em nome de Deus, quais são os sinais que revelam que alguém está no ministério, mas não está convertido? Está no ministério, mas não está convertido. É média. Esse é o termo que chamamos aqui neste mundo. Média. Então, é média, Exato. mas não é filho, meu. Esse é amado aí, esse é um servo. Primeiro eu vou começar assim. Estar no ministério, mas não é convertido. Primeiro eu vou começar assim. Queres identificar uma pessoa desse gênero? Ou dessa espécie? É por causa de não ter visão. Primeiro é falta de visão. Como que você vai conseguir distinguir uma pessoa que não tem visão? É quando mistura visões. Aqui vamos identificar muitos. Você há de ver que no domingo ele prega como o tio de Joshua. No outro domingo está a pregar como o pastor Eliseu Rodrigues, o brasileiro. No outro domingo está a pregar como Geo Munharadze. No outro domingo está a pregar como o pastor Avanço. O outro domingo está a pregar como o ministro Baina. Está a ver? Mistura de visão. Você encontra no ministério dele uma visão baseada na imitação. Alguém pode dizer, é problema imitar alguém? Quando se trata de Deus, é problema. Porque Deus, quando chama alguém, ele dá uma visão para aquela pessoa. Mas se Paulo disse, seja meus imitadores. Exatamente, seja meus imitadores. Em que sentido? Que Paulo estava a falar ser de meus imitadores. Ele estava a falar acerca de comportamento, a maneira de caráter de ser, a maneira como se apresentar, a influência boa que tem que apresentar na sociedade, diante dos irmãos, diante da igreja. É isto que Paulo está a falar. Paulo não está a falar de visão. Uau. Cada homem de Deus que Deus levanta, Deus destrui uma certa coisa para ele fazer. Por isso eu, presbítero, sirvo a Cristo. Sirvo a Cristo, como tanto outro homem de Deus, apóstolos, profeta, pastor, todos servem a Cristo. Mas há uma determinada coisa que os torna diferente. Então, eu não posso estar a andar a juntar visões e colocar no meu ministério. Este é um sinal de que alguém está no ministério, mas não é convertido. E outro ponto, vamos para as obras. Eu quero fazer questão de ler isso, né? Podemos ler um pouco só. Gálatas capítulo 5, um pouco, vamos ser um pouco breves. Gálatas capítulo 5, versículo número 19. Diz assim, disse, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Estás a ver? Um homem está no ministério, mas é bêbado. Vamos lá ver aqui, está a ver? Glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Logo, não estão convertidos. Quem não é convertido não herda o reino dos céus. Logo, estão no ministério, mas não são convertidos. São dominados de obras da carne. Não faz sentido. Como que alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, na qual o Espírito de Deus tem seus frutos, não estes da carne, não pode liderar no ministério? Sim. Então é isso que nós estamos a ver aqui. Não pode. Yeah. É exatamente essa verdade. E eu acho que uma das coisas que a nossa geração mais carece é a crise de identidade. A crise de identidade mesmo nós carecemos disso. Exatamente. É comum nós vermos pessoas que antes tinham um posicionamento, uma forma de se apresentar. Sim. Algo que talvez já impactou alguma pessoa, mas do nada o amado já é outra pessoa. Falando nisso, algumas pessoas criticam a maneira como eu prego.
Eu sou sou muito rápido, sou muito ousado. Mas existem outros que são lentos, como Jesus também era lento, o profeta de Joshua era lento, tantos outros são lentos, pregam. Até eu tenho um amigo, apóstolo Pedro, também prega lento, com calma. Agora, você não pode me obrigar eu a ser como aquele, não. Deixa-me pregar da minha... Ok, tudo bem. Se a minha identidade não está salvando a pessoa, tens direito de me criticar. Tens todo o direito de me criticar. Agora, se a minha identidade e a minha forma de pregar está transformando vida, está reconciliando pessoas, deixa-me fazer a obra de Deus. Exatamente. É nesse sentido que temos que fazer. Então... Eu lembrei de uma coisa. Tem uma pregação que eu fiz e eu postei e acho que estava naquele show que estava muito rápido. Ele disse: estás a brigar muito rápido. Eu descobri a unidade. A unidade do tempo no sistema de interseção. Era o baile de interseção. Me lembrei disso. Então, homem de Deus, a atividade espiritual pode marcar um coração ainda não rendido a Cristo. Atividade pode mascarar, pode tornar, se podemos dizer, pode tornar alguém um hipócrita. Falar a verdade, a hipocrisia não é de hoje, né? Estamos a ver, a Bíblia foi escrita há anos atrás. Sim. Então, e vamos ver o tempo em que escreveram, já havia hipocrisia naquela época. Então, sim, é uma hereditariedade, a hipocrisia. Ela não parou naquele tempo e não vai parar nesse tempo. Vamos morrer e aparecerão outros ministros e a hipocrisia vai continuar, vai dar continuidade. Porque Paulo vai dizer assim, que não que a palavra de Deus tenha falhado, não é? Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. E nem por ser descendência de Abraão são todos o quê? E nem por ser descendência de Abraão são todos filhos. Sim. Estás a ver? Então, sim, quer dizer que há possibilidade de mascarar a espiritualidade, muita possibilidade. No entanto, que a Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, se ele se transfigura, pode ajeitar os outros também a se transfigurar para seus intentos, para seus objetivos. Então, há muita possibilidade disso acontecer. Porque onde sempre existe uma verdade, o inimigo sempre vai criar meio de como mascarar algo para se parecer. Por isso que Jesus contou a parábola do joio de trigo, né? É exatamente para nos dar a conhecer de que onde sempre existe uma verdade, vai se criar condições para existir também alguma mentira tem que ser colocada lá. Okay. Existe sim essa possibilidade. Existe sim. Glória a Deus. Vamos aqui. Até que ponto Deus permite que alguém o sirva sem ter sido transformado? Essa pergunta eu penso que nós fizemos também um pouco dela quando estávamos aqui no episódio anterior com o profeta Munharaz. Então, tocamos um pouco disso, mas nesse tema que estamos agora hoje com o homem de Deus, nós iremos falar mais disso, porque esse é o nosso ponto focal. Então, até que ponto, homem de Deus, o Senhor ele permite que alguém o sirva sem ter sido transformado? Deus permite alguém o servir até ele conhecer a verdade. Deus vai permitir. Deus vai permitir com que a pessoa lhe sirva até ele conhecer a verdade, mesmo estando errado. Então, mas não temos aquele risco de a pessoa ser alguém que tem um caráter, está dirigindo multidão. Não temos o risco de levar pessoas para o inferno. E é por isso que vamos pagar por aquilo que nós fizemos. Então, Deus, quando permite alguém servir, estando no mau caminho, Deus está a dar espaço de tempo para o quê? Por isso que a Bíblia, estou a esquecer o livro, diz assim, acho que é Oséias, diz, não só conheçamos o Senhor, mas prossigamos em conhecer. E o profeta não vai dizer que ai daqueles que não buscam ao Senhor nem procuram por Ele. Significa que existe uma responsabilidade nossa de buscar pelo Senhor e buscar conhecer o Senhor. Forte. Então, quando alguém está presidindo um ministério, uma obra,
a responsabilidade dele é procurar conhecer Deus e a vontade de Deus. Deus vai permitir por um espaço de tempo que a pessoa viva como está a viver. Porque Deus está na esperança de que Ele vai fazer o quê? Vai se esforçar, por isso que a Bíblia diz esforça-te. Vai se esforçar para encontrar a verdade. Enquanto não encontrar a verdade, Deus vai dar um espaço de tempo. Afinal, Ele é misericordioso, Sim. longânimo, Sim. compassivo. Vai nos dar. E falando disso, Ele vai deixar um homem 3 anos que plantou uma vinha. Uma figueira numa vinha. Não deixou 3 anos? Sim. Não estava bem, mas Ele deixou 3 anos. E ele já queria cortar a vinha. Sim. E o homem que estava ali disse, não, Vamos. vamos deixar um espaço. Significa Deus permite. Por que deixou? Disse que vamos deixar mais um ano. Porque Deus está na esperança de que essa pessoa vai me buscar, vai se aproximar mais de mim, vai descobrir a verdade e a minha vontade. Mas quem não o faz, Deus não pode fazer mais nada. E não só temos também o exemplo do próprio a rejeição de Saul. Sim. Vemos Saul sendo rejeitado, sei lá, uns anos muito distantes do Davi tomar o trono. Mas o Saul ele permaneceu aí, bravo, servindo. E uma outra coisa que eu percebi foi quando o profeta ele repreende a Saul. Saul ele falou uma coisa, tem como? Isso eu continuo sendo rei, mas o povo não perceber que o Senhor se apartou de mim. Exato. Não, eu consigo perceber que havia pessoas que tinham consciência de que os espíritos já estão neles. Mas de tanto ego que nos carregamos, nós queremos que as pessoas continuem nos respeitando. Ou seja, a nossa oração é Deus, não permite que eles rejeitem. Essa é a oração de Saul, profeta. Não tem como o povo não descobrir que o Senhor me rejeitou. Nós temos muitos desses nos nossos dias. Pessoas que já sabem até que o Senhor nos rejeitou, ao invés de se redimir, se arrepender, se converter dos seus pecados, ainda oram, Senhor, que ninguém descubra que o Senhor não. A ideia é manter o status de manter ainda aquela posição, o respeito, a honra. É triste porque são os fariseus. Agindo dessa maneira, eles colocam Cristo ao vitupério. Em outras palavras, estão a crucificar de novo Cristo. Sim. Estão a querer dizer que o que Cristo fez no Calvário não foi suficiente para poder mudar a vida deles. Então, quando alguém resiste em permanecer no erro, amando o erro, escondendo o erro, está a querer dizer que o sacrifício de Cristo não é capaz de transformar a vida dele, por isso que ele continua. É muito triste esse cenário desse gênero, né? Sim. É muito triste, por isso devemos orar por essas pessoas Glória a Deus. para se voltarem para Cristo no tempo aceitável. Glória a Deus. Exato. Vamos aí, homem de Deus. Bom, o que é mais perigoso, homem de Deus, acontecer? Sim. O que seria mais perigoso? Eu nunca servir ou servir sem me converter. Ok. O que seria? Mais perigoso. Ok. E nunca eu servir ou servir, mas nunca me convertido. Eu diria que ambos os lados. Okay. Não escolheria um lado. Porque nunca servir ou servir sem conversão é tudo, diante de Deus, tudo está errado. Okay. Porque nós, é preciso entender isso, que todo ser humano debaixo do céu tem uma tarefa que Deus lhe confiou. Okay. No entanto, que os nossos governantes também são servos de Deus. Significa que nenhum indivíduo que está aqui na Terra, ele deve permanecer inútil. Ninguém é inútil na Terra. Todos nós temos algo para oferecer para Deus. Então, nunca servir ou servir sem conversão, tudo é perigoso. Quando nunca servimos a Deus, nós vamos prestar contas diante de Deus. E servir sem conversão, também vamos prestar conta diante de Deus. Significa que nós fomos chamados para tratar de ambos os lados. Ambos os lados, eu tenho que tratar desses lados. Eu tenho que servir. É missão, é tarefa de todos nós. Diante de Deus, todo ser humano será indesculpável. Nós todos recebemos graça. O evangelismo, por exemplo, não é do pastor, não é apenas do evangelista. Todos aqueles que receberam Cristo Jesus, a missão deles é de tornar Cristo conhecido. Então alguém não pode dizer que nada, eu nunca vou servir porque não me vejo
com algum dom, alguma capacidade de fazer alguma coisa. Não, isso é algo extremamente errado e as pessoas precisam mudar essa ideia. Eu aproveito dizer para você que é crente ou não é crente. Quando você ainda não é crente, mesmo assim você tem uma missão. Você tem que ser um exemplo no bairro em que você mora, você tem que ser um exemplo no teu trabalho, porque isso também é um serviço que Deus te confiou. Você tem que ser um exemplo lá, você tem que ser íntegro lá, você tem que ter prudência no local onde Deus te colocou, porque todos nós somos servos de Deus. Somos servos de Deus todos. O enfermeiro é servo de Deus, o polícia é servo de Deus, o engenheiro é servo de Deus, tanto como um pastor, apóstolo, etc. Todos nós somos servos de Deus, mas servimos Deus em instituições diferentes, exatamente, em áreas diferentes. Então, eu não posso me dar o luxo de dizer eu não vou servir porque não tenho nada. Não, todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Agora, aqueles que servem sem conversão, esses também têm outro problema com Deus. Esse também precisa e é perigoso o que ele está a fazer. É perigoso por causa do que? Sem conversão, a doutrina não será bíblica, o ensinamento, exatamente isso, não será bíblico, não vai transmitir uma boa influência para aqueles que estão a ouvir. Por isso que Paulo disse para Timóteo, disse, olha, persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvará a ti e todos aqueles que te ouvem. Então, é exatamente isso. Ambos os lados estão em perigo. Eles precisam consertar esse lado. É melhor se converter e se você não faz nenhum, é melhor fazer alguma coisa para Cristo. Uau. Porque você não é inútil na terra. Uau, glória Exato, a Deus. Me exato. apareceu aquela mensagem onde o Senhor Jesus disse, É. a seara É grande. Os ceifeiros são poucos. Exato. Então rogai ao Senhor para que Sim, possa sim. enviar. Sim, Mas sim, também sim. ele disse, ide, pregai o evangelho. Então, exato, quer dizer, nós estamos preocupados com as duas áreas de facto. Né? Que se aumentem os servos, Sim. mas também que se aumentem os convertidos. Exatamente, Que os servos se exatamente. convertam. Sim. Que nós possamos servir Sim. em santidade, em lealdade. Um dia Jesus estava dizendo assim para Pedro. Até foi Pedro que perguntou para Jesus, porque Jesus falou sobre algumas pessoas que foram dadas tarefas para fazer. Jesus disse, feliz aqueles que quando o seu Senhor vier, os encontrar agindo ou fazendo dessa maneira. E Pedro faz uma pergunta para o Senhor Jesus, diz, Senhor, dizes isso a eles ou a nós também? Jesus disse, Senhor, todo aquele que for dado a oportunidade de dar ração a qualquer um, esse também faz parte. Significa que a missão não é só dos pastores. Não, a missão é para todos nós. Se eu tenho a palavra de Deus e pelo caminho eu me deparo com alguém, eu tenho que partilhar. Eu tenho que partilhar a palavra de Deus com a pessoa. Por quê? Porque todos devem ouvir a mensagem do reino dos céus. Por isso que idem. Devemos ir, todos nós, em qualquer lugar, não ter limitações. Por isso, Deuteronômio disse, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Uau, glória a Deus. Exato. Bom, homem de Deus, vamos aí. Qual é o risco espiritual de confundir unção com a aprovação de Deus? Tá, João? Ok. Bem. Qual é o risco? Qual é o risco espiritual de confundir unção com a aprovação de Deus? Exatamente. Primeiro nós precisamos ver o que é definir o que é unção. Né? Unção é revestimento. Eu até poderia arriscar dizer assim, não é possível Deus dar uma certa unção para alguém que de fato ainda não tem a aprovação de Deus. Porque você está a ver, você está a entender, eu dar uma criança riqueza, enquanto que ela não tem capacidade de gerir aquela riqueza. Uma das coisas olha a sabedoria de Deus. As escrituras foram escritas para o nosso conhecimento, para servir de exemplo e de orientação. A história do filho pródigo, aquela história foi nos passado para quê? Para nós entendermos o quão é perigoso dar riqueza a uma criança. Vou falar mais um pouco mais, vou apertar mais fundo um pouco só. Sim. É para nós entendermos quão perigoso é darmos nosso filho na fé uma célula para liderar enquanto ele não está preparado. De repente, quando eles se revoltam contra nós, começamos a lhes chamar de rebeldes.
Enquanto fomos nós que lhe demos uma célula e impactamos ele, colocamos as mãos sobre ele e dissemos vai. Enquanto ele exatamente não está estruturado para a administração daquilo. E quando lá chega, começa a ver dízimos e ofertas. O amado se desvia. Exatamente. É exatamente isso. A unção e a aprovação são duas coisas associadas. Uau. Deus, para dar unção, deve ver se essa pessoa está aprovada para executar isso. Tá vendo, né? Unção é revestimento. Unção é a mesma coisa que esconder. Unção é revestir alguém. É esconder uma certa fragilidade que alguém tem. Isso é unção. Então, quando Deus dá unção a alguém, é de revestir de algo que ele será capaz de lidar na missão que ele está a ir. Exatamente isso logo envolve a aprovação. Deus não envia uma pessoa que não está aprovada. Por isso que Jesus, quando estava para partir, disse, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, revestidos de unção. A unção é que vos dará coragem para pregar. A unção é que vos dá coragem para vocês irem onde vocês não tinham coragem de ir. Esta é a função da unção. Uau. Você já vendo? Esta é a função da unção. Agora, dizer que alguém tem unção, mas não está aprovado, parece que isso não joga muito bem. Precisamos o quê? Entender que quem foi aprovado é aquele que foi dado unção. Por isso, Deus, quando manda Davi, havia de revestido. Tipo, vai. Imagina um Davi sem unção. Golias devorava por completo. Exatamente. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Estamos aqui quase chegando na reta final do nosso episódio hoje com o presbítero Miguel. Exato. Então, família, nós queremos, antes de mais nada, pedir mais uma vez a vocês, se você chegou até aqui é porque você está sendo abençoado. Não só assista, se inscreva para que no próximo episódio você possa ser edificado, transformado, restaurado. Por intermédio da palavra que aqui mesmo está sendo abordada. Amém? Então, homem de Deus, como evitar cair na armadilha de viver de aparência espiritual? Chaves, aqui queremos chaves aqui. Exatamente. Como evitar cair na armadilha de viver a aparência espiritual? Yes. Sabe, a aparência, guarda isso para si também. Eu acho que vai te ajudar também bastante, tanto como me ajudou. Uau. Para evitar, é preciso se amar. Uau. É simplesmente isso. Para evitar viver da aparência espiritual é se amar. Quando você não se ama, você vai viver da aparência. Porque você não valoriza aquilo que você tem, aquilo que você é. Isso é a ausência de amor próprio. Uau. E toda pessoa que não tem amor próprio tende a viver de aparência. O que ele não é. O que ele quer não demonstrar uma vida. E isso é por causa de não se amar. E você vai descobrir que no mandamento de Deus, ele vai dizer, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Todas as pessoas que vivem de aparência não se amam. Querem uma realidade que não é deles. Querem viver o que não é deles por direito. O que Deus não destinou eles para viver, é isso que eles querem apresentar às pessoas. Logo, esta pessoa não se ama. E toda pessoa que não se ama, ele vai para o inferno, porque não ama a própria alma dele. Exatamente, não se ama. Quando alguém não se ama, ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque não tem prazer naquilo que ele é mesmo. E se não ama a si mesmo, quanto mais a outro? Pior ainda. Então, este é um grave erro que não pode voltar a cometer algo desse gênero. Não pode. Seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Seja grato a Deus por isso. Nós todos temos uma porção que Deus nos dá, sabe? Há muita gente que pensa que ser pobre é maldição. Ser pobre não é maldição. Okay. Pessoas vivem de aparência para esconder algo deles. Então, eu quero ajudar alguém aqui. Ser pobre não é maldição. Existe pobreza que é para conservar a tua salvação. Oh, Deus. Ok, forte. Não, vamos lá entender. O rico e o Lázaro. Lázaro não era pobre, não estava a sofrer. A pobreza dele conservou a salvação dele. Forte. E ele herdou o reino dos céus. Há pessoas que estão a lutar para ser ricos. Sabia que nessa terra há pessoas que não vão ter, mesmo batalhar como, nunca vão mudar de vida. E eles precisam perceber que essa mudança não está a acontecer porque está a os proteger.
É hora que não sei, eu não sei dessa palavra. Ok, mas percebo o homem de Deus. Amém. É forte. É forte. Exato, E nós exato. corremos um grande risco, na verdade. E nós corremos o risco de quê? De servirmos e quanto mais nos atrairmos elogios. O homem de Deus na introdução estava a falar que o dom ele atrai elogios, Exato, atrai exato. elogios, Exato, atrai exato. elogios. Exato. Mas o caráter, Sim. o caráter atrai influência. Forte isso. Exatamente. Então, o risco que nós temos é sempre ser elogiados. Uau, Rubai, não gostei da pregação. Rubai, não gostei daquilo. Você é wonderful, mano. Tipo, Deus tem te usado. Nós corremos um grande risco de cair nessa armadilha. Então, como nós devemos... Qual é o papel do arrependimento, entendimento de que eu estou errado, estou a falhar, não estou no caminho certo, embora eu precise servir ao Senhor? Como eu devo... Qual é o papel do arrependimento nessa toda circunstância? O arrependimento contínuo na vida de quem serve. Qual é o papel disso? O papel disso, o arrependimento contínuo, esse papel vai te levar à reflexão. Vai te fazer entender se o serviço que você está a prestar a Deus está sendo aceitado ou não. Sim. Por exemplo, se eu não fazer uma reflexão, na verdade, o arrependimento contínuo provém de alguém que está ciente do que ele está a fazer. Okay. Quem não está ciente não vai se arrepender. Por que as pessoas se arrependem? É porque detectaram neles alguma coisa que não está bem. Então, o arrependimento contínuo, ele aparece para aqueles que sabem que falharam. Quem não falha, ou quem não tem entendimento de que é falho, ele nunca vai se arrepender e nunca vai usar o arrependimento contínuo. Porque ele está ciente de que is the perfect man. Yes. Tipo, ele é um homem perfeito. Entendo. Então, quando alguém se delega do homem perfeito, logo falhou. Porque 1 João diz assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Sim. E a verdade não está em nós. Sim. Mas se confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sim. É o que a Bíblia diz. Significa que quando nós vamos ao arrependimento contínuo, estamos a querer dizer que falhamos. E não há nenhum justo sequer. Sim. Todos se desviaram. Todos nós pecamos. Por exemplo, agora, é possível você andar em toda a cidade e não se perder por conta como que quer dizer? A sensualidade que está exposta diante dos nossos olhos. Jesus disse, só de atender para uma mulher e cobiçá-la em seu coração já cometeu adultério com ela. Sim. Significa que nós podemos cometer adultério em qualquer lugar. Logo, há necessidade de ter o meu lugar de confessar o meu pecado. Dizer, Senhor, hoje não aguentei. Eu desejei aquela moça ali. Eu desejei. Não podemos aqui querer falar que nós somos super-heróis. Nós cobiçamos. Yeah. Nós não somos super-heróis. Há pessoas que como estamos a falar, que querem se camuflar. Tipo, são super espirituais. Na Terra não existe super espirituais. Todos os homens de Deus que estão no mundo inteiro têm fraqueza. Todos eles. Wow. Não vais encontrar nem sequer um. Nem o próprio apóstolo Paulo tinha fraqueza. Senhor, por favor, estou a rogar aqui. Senhor, a minha graça te basta. Sim. Senhor, há uma coisa que me incomoda toda. Não sabemos ao certo o que é, mas existe alguma coisa que o incomodava. Certamente que não era boa coisa. Sim. Então, todo ser humano tem fraqueza. E essa fraqueza é que deve... E precisamos entender algo. Por que Deus coloca a fraqueza em nós? Deus coloca a fraqueza nos seus filhos para o quê? Para os levar sempre no lugar de confissão. Porque se eles não tiverem fraqueza, vão se achar super perfeitos. Logo não vão ter tempo de ir confessar. Então, a confissão contínua é de extrema importância porque ela nos ajuda e nos dá reflexão e nos dá a entender que nós estamos certos ou estamos errados. Se estamos certos, então nós vamos continuar na nossa jornada. Se falharmos, então vamos ir aonde? No lugar contínuo de confissão e arrependimento. Uau, glória a Deus. Exatamente. Ontem eu fiz um post. Na verdade, um texto falando sobre o jejum que nós fazemos. Sim. E a graça de Deus, aquilo que você fosse post viral. Alcançou muitas pessoas. E eu vi um comentário que alguém disse: existem muitas pessoas que jejuam de forma errada. No meu trabalho, tem umas colegas que param de jejum
Elas não falam com ninguém. Estão vivendo delas. E eu me lembrei também que eu já passei por essa situação. Quando eu estudava na Samora em 2018, por aí, quando eu jejuava, quando eu buscava, quando eu tinha que estar próximo de Deus, eu me ausentava de pessoas. No sentido de não quero conversar com pessoas. É como se me sentisse. A ideia de nós estarmos lá conectados com Deus não nos torna super crentes, como você já falou. Não nos torna super cristão. Até porque não existem super cristãos. Então, entender isso nos dá a realidade de que é necessário uma oração que busca conversão todos os dias. Ainda que eu jejuo todos os dias, ainda que eu leio todos os dias, existem coisas que eu devo aperfeiçoar. Existem coisas que eu devo buscar no Senhor. E esse entendimento só se alcança com as pessoas que coração. Por exemplo, sabes por que muitas pessoas, em particular homens de Deus, acabam vivendo no cativeiro? Não estou falando de um cativeiro pela permissão, de um cativeiro de aprovação de Deus, porque existe cativeiro por aprovação de Deus, existe cativeiro que o próprio homem de Deus se coloca lá. O cativeiro que Elias entrou dentro daquele, como que é, onde Elias foi se esconder, na caverna. Sim. Aquele cativeiro que ele criou não é de Deus, ele criou seu próprio cativeiro sozinho. Então, existem cativeiros que Deus nos leva para lá. Por exemplo, Israel foi levado para cativeiro na Babilônia. Aquele cativeiro era da vontade de Deus, mas existem cativeiros que o próprio homem cria para si mesmo. Sim. Esse cativeiro, por que acontece? Acontece quando ele se acha super santo. Quando ele se acha que é um servo de Deus muito santo. Então, ele acaba tendo alguns pecados. Esses pecados vão destruindo ele, em particular, em secreto. E ele acabou tendo uma vida isolada. Uau. E as pessoas pensam que ele está a pregar muito, está a orar muito, enquanto não. Está num cativeiro. Foi cativado por alguns pecados que ele acha que não pode confessar, acha que ele não pode partilhar com alguém, porque a Bíblia recomenda, na nossa fraqueza, partilhar com os nossos irmãos. Que, irmão, eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de confessar isso, para que os nossos irmãos nos apoiem, nos ajudem. Mas há pessoas que não fazem isso, por se acharam o quê? Que é para se eu disser para aquele aí que eu cometi aquele pecado, então ele vai me achar de fraco. Sim. Temos muito disso. Eu sou muito... Pessoas me conhecem como o média, que tem muitas revelações. Não, mano. Em Cristo Jesus, nós devemos aceitar que nós somos fracos e precisamos de confessar o nosso pecado. Por isso o arrependimento deve ser contínuo. Vai nos ajudar. Amém. Vamos chegar aqui. O nosso tempo não nos poupa, porque está sendo muito bom. Vamos aqui para o lado. Mas tem uma que eu acho muito pertinente aqui. Qual a responsabilidade da liderança no processo de discipulado e acompanhamento? O papel da liderança. Talvez respondendo a essa questão, aí vai também despertar líderes, pessoas que estão ligadas em algum momento rebeldes, assim como chamar, pessoas também que estão lidando com pessoas que estão chegando no Senhor e precisam do apoio. Mas qual é o papel dos líderes nesse todo processo? Existem vários tipos de líderes. Existem líderes que não têm muita paciência. Paciência de liderar pessoas. Não tem paciência. O que eu diria aqui? Paulo disse que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. E ele vai dar também assim, vai dizer mais também que convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sua sujeição, com toda a modestia, porque se alguém não sabe governar de sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Simples assim. Uau. A responsabilidade da liderança é cuidar de uma certa pessoa. Uau. E no cuidado ele vai precisar de muita paciência. Um líder sem paciência, ele não vai ter capacidade de reter os seus discipulados. Você tem que ser muito paciente. Fora de ser paciente, você tem que ser um exemplo.
Nós não somos chefes, nós somos líderes. Chefe manda fazer, líder não. Líder diz, vamos fazer juntos. Me segue, imita os meus passos que estou a fazer. Então, a nossa responsabilidade como liderança é aceitar a pessoa como ela é e demonstrar as diretrizes certas para ele. Ensinar a pessoa naquilo que é importante para ele, instruí-lo naquilo que pode lhe ajudar. Uau. Você que é líder, pauta mais pela doutrina de Cristo. Não vale a pena criar ideologias, pensar que essas ideologias vão fazer com que aquele discipulado, o jovem, a pessoa que está sendo discipulada, vai encontrar outro método que o fará também discipular outras pessoas usando outras ideologias. Sim, não. sim, A Escritura Sagrada é a única chave para instruir um discípulo. Você deve entregar a doutrina de Cristo. Sim. Não tem outra doutrina que você deve entregar. Entenda que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é divina. Ela tem capacidade de fazer qualquer tipo de instrução. Aquilo que falta no indivíduo, pela palavra de Deus, pode se introduzir. E aquele indivíduo se tornar exatamente a pessoa que Deus espera. É através do quê? É através do ensino. Você nunca deve deixar de ensinar. Não te canses. Como líder, você está a formar. Entenda que cada palavra, cada ensino que você está a transmitir é uma semente. E quando a semente cai, ela um dia, quem rega, pode ser Apolo, pode ser Paulo, mas quem dá crescimento é Deus. Yes. Então, o teu ensinamento que você está a passar para aquela pessoa, nunca deves pensar que é um ensinamento vão. Um dia você vai colher. É claro que aqueles que você está a discipular, nem todos serão como você quer. Nem todos serão como você espera. Se fosse assim, Jesus não poderia esperar Judas. Então, nós não podemos pensar que todos aqueles que nós estamos a discipular vão ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Não podemos, nem sempre devemos. Claro que quando alguém está ensinando alguém, espera que este seja uma cópia minha. Esse é o pensamento de todo líder. Todo líder deve colocar na sua mente que aquela pessoa que ela está a discipular é para se tornar uma cópia sua. Uau. Porque quando que eu entendo que eu sou alguém que discipula uma pessoa? É quando eu formo uma pessoa e aquela pessoa se torna minha cópia, é minha referência. Alguém quando vê-lo vai dizer, não, aquele que eu estou a ver, aquele é Rubaina. Aquele é presbítero, da maneira como ele prega, é presbítero, Miguel. Por quê? Porque eu transferi a doutrina de Cristo e também eu transferi o ensino de Cristo para ela. Por isso que aquela pessoa vai ser exatamente o meu modelo. Mas, como eu havia referido, nem sempre nós devemos esperar que aquela pessoa vai ser o que nós esperamos. Em algum momento, o que acabou de citar enquanto começavas aqui, alguns mesmo vão seguir o caminho deles. Alguns mesmo vão ser rebeldes. Rebeldes porque não vão exatamente seguir aquilo que você acabou transmitindo para elas. Então, nós como líder devemos usar sim a palavra de Deus como a base, como um fundamento para poder doutrinar uma certa pessoa. Não vale a pena se perder em buscar, por exemplo, hoje em dia já não ensinam, mas levam azeite, só estão a pôr na cabeça da pessoa. Se você ver aquela pessoa que eles estão ali, não sentaram com ele dar os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, não sentaram com ele para lhe mostrar o A mais B do cristianismo, não deram nada disso. Só é olho na cabeça, só estamos a ver aos domingos, às quintas, quartas, sexta-feira, pessoas já serem derramado óleo na cabeça. Depois de ser derramado óleo na cabeça, só estamos a ver, ele só profetiza, a vida dele só é profetizar. Você pergunta, mas que espírito profético é esse? Vamos começar a ver como se fosse aquela adivinhadora que Paulo repreendeu em Atos dos Apóstolos. Por causa do que não foi doutrinada aquela mulher, não passou pelo conselho de Deus, não recebeu assuntos doutrinários, não foi discipulada. E somente teve a vida de o quê? De profetizar só apenas. Então, é isto que nós não queremos correr risco, principalmente em nossa geração. Nós precisamos de jovens discipulados, jovens que aceitam sentar para aprenderem, porque só fica de pé aquele que sentou para aprender. Não tem outro jeito. Glória não tem a outro Deus, jeito. homem de Deus. Amém. O tempo nos está a perdoar, estamos a chegar aqui na reta final. Exato. Quero agradecer aqui a presença do homem de Deus. Estaremos aqui. Quero que o homem de Deus deixe aqui ficar últimas considerações. Amém. Também dizer aqui ao homem de Deus, se porventura alguém esteja a assistir esse podcast e se identificou com essa palavra, alguém que diz, sim, eu estou a servir, mas eu não estou convertido, qual é a mensagem que o homem de Deus deixa para esta pessoa?
Graça e paz mais uma vez. É assim, se você está a servir, mas não é convertido, eu quero deixar aqui um conselho, eu diria que é um conselho meio brutal, né? Sim. Mas é um conselho extremamente importante para a sua vida, porque servir a Deus é uma responsabilidade. É uma responsabilidade que pode matar, ao mesmo tempo também pode dar vida. Yes. Então, deve existir uma grande responsabilidade quando estamos a servir a Deus. O serviço que prestamos a Deus é um serviço que vai fazer com que as coisas corram como Deus quer. Wow. Acima de tudo é a vontade de Deus. Wow. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, versículo 21, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer que se você está a servir, procura no teu máximo fazer a vontade de Deus. Não vale a pena você se entreter na obra de Deus. A obra de Deus não é para chofistas, não é para pessoas que gostam de praça. A obra de Deus é algo muito sério porque tem a ver com almas. Uau. E a salvação de alma é algo prioritário para o reino de Deus e algo muito importante. Então eu lhe aconselho a levar a sério a obra de Deus. Se a palavra de Deus te remete à santidade, então é na santidade que você deve andar. Se a palavra de Deus te remete à obediência, é na obediência em que você deve andar. Yes. Se a palavra de Deus diz que isto não, isto sim, é exatamente isso que você deve colocar em prática, deve colocar em ação. Esta é a orientação fundamental que eu vou dizer para você. Por quê? Porque Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos milagre, fizemos várias maravilhas, mas Jesus simplesmente os dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, conserta a tua vida com Deus, sirva a Deus de forma íntegra. Se não tens condições, seja fiel a Deus. Uau. Deus está vendo você. Deus, na verdade, Deus prospera a fidelidade de cada um de nós. Então, se você está servindo a Deus, sirva fielmente, que Ele é fiel. A palavra diz que aquele que começou a sua obra aperfeiçoará até no fim. Então, Glória acredite que Deus vai tratar disso. Somente seja fiel a Ele e Ele também será fiel para aquele que é fiel para com Ele. Este é o meu conselho que eu deixo para você. Eu acredito, muitos de nós fomos chamados, muitos, em particular na cidade de Chimoio, província de Manica, tem muitos servos de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, idem, são muitos, mas precisamos o quê? Precisamos nos submeter à vontade de Deus. E isso é muito importante. Fora da vontade de Deus é fazer uma coisa que não é do agrado de Deus. Fazer algo na vontade de Deus é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Glória a Deus. Deus abençoe, exatamente. Amém, glória a Deus. Amém. Deixa-me... Bom, foi um prazer estar consigo, Deus. Exato. Uau, se o tempo nos permitisse, nós poderíamos aqui estar Exato. Bem, mas já. Eu creio que vocês testemunharam algo grandioso, poderoso, extremamente extraordinário, através da vida do presbítero Miguel. Onde estamos muito honrados pela sua presença. Eu espero lhe ver brevemente novamente aqui no nosso podcast. Deus seja louvado. Então, aqui em casa. E, que Deus continue lhe usando. E continue sendo esse canal de bênção. E que essa graça de ensino possa se expandir em nossa cidade. Nós tenhamos jovens doutrinados no Evangelho. Então, muito obrigado, homem de Deus. Então, família, até aqui vocês estiveram conosco. Queremos agradecer, queremos louvar ao Senhor pelas vossas vidas. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Aqui é o Ministro Obaina. Siga-nos no Facebook, no Instagram, no TikTok. E também subscrevam-se aqui no nosso canal. É só pesquisarem Esperança Podcast TV. Brevemente, teremos mais novidades. Deixem aqui nos comentários os pregadores ou pessoas que vocês querem ainda verem aqui no nosso podcast. Até a próxima semana. Deus abençoe.